Essa é uma situação que muitos empresários brasileiros passam. Será que já aconteceu com você e sua empresa também? O empresário descobre que um colaborador pediu a chamada rescisão direta e agora está cobrando direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Muita gente pensa que esse tipo de rescisão só protege o trabalhador, mas a verdade é que há um caminho de prevenção que começa na postura da empresa. Continua aqui comigo que vamos entender o que é a rescisão direta, como evitar e como agir de forma estratégica quando algum problema surgir. Meu nome é Matheus Lemes, faço parte da equipe do LDS Advogados e convido você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar pelo WhatsApp com outros empresários que querem fazer a coisa certa, protegendo seu negócio de passivos trabalhistas. Esse vídeo é mais um passo para te ajudar a blindar sua empresa contra situações de risco e fortalecer suas práticas de gestão. Se você quer evitar dor de cabeça e ficar por dentro dos seus direitos, assista até o fim. Vamos direto ao ponto. O que é rescisão direta? Em linguagem simples, é quando o trabalhador acusa a empresa de falta grave, como atraso de salário, assédio moral, exigência de atividades ilegais, descumprimento de obrigações contratuais e pede o fim do contrato, exigindo todas as verbas como se fosse uma demissão injusta. É uma espécie de justa causa ao contrário. O fundamento legal está no artigo 483 da CLT, mas o que interessa para você, empresário, é saber como escapar desse problema. Mas você sabia que boa parte dos pedidos de rescisão direta acontece por falhas repetidas da empresa que poderiam ser facilmente evitadas? Veja bem, atraso no pagamento, exigências abusivas, falta de fornecimento dos equipamentos necessários, o famoso promete e não cumpre. Sobre benefícios, tudo isso vira combustível para um passivo trabalhista. Agora, o segredo está na prevenção, estabelecer gradação das penalidades ao empregado, documentar advertências e suspensões, manter uma comunicação clara e formalizada. Quando surge um conflito, a primeira pergunta deve ser: tenho tudo documentado? Notifiquei o empregado, ofereci oportunidades para corrigir o comportamento, segui o protocolo interno. Muitos empresários negligenciam esse cuidado e, quando o processo chega, ficam de mãos atadas. Por exemplo, o trabalhador falta injustificadamente. O ideal não é suspender de imediato. Antes, registre uma advertência verbal e, em seguida, uma advertência escrita e só então uma suspensão. Isso demonstra boa-fé, respeito à gradação da penalidade e reduz os riscos de reversão na Justiça do Trabalho. Outra situação comum, reclamação de atraso salarial. Se por algum motivo ocorreu um atraso pontual, comunique formalmente ao empregado. Explique as razões e oriente quando é o prazo para regularização. Transparência é o melhor caminho. Caso contrário, a empresa pode ser surpreendida por uma ação de rescisão indireta com alto custo financeiro. E lembre-se, descumprimento de obrigações como FGTS, auxílio alimentação, adicional de insalubridade ou até mesmo más condições de trabalho, tudo isso pode servir de base para pedidos de rescisão direta. Faça revisões periódicas. Veja se os benefícios estão em dias, se os EPIs estão adequados, se o clima organizacional é saudável. Agora, falando em defesa, toda vez que um trabalhador sinalizar uma intenção de romper o contrato por justa causa patronal, procure imediatamente assessoria jurídica. Uma resposta rápida e fundamentada pode prevenir a perda de prazos e auxiliar numa eventual negociação. Agora, uma questão que faz toda a diferença na prática é entender que cada empresa tem necessidades específicas conforme seu tamanho e estrutura. Não adianta querer aplicar as mesmas estratégias de uma multinacional numa empresa familiar de 5 funcionários. Assim como não faz sentido uma grande corporação usar métodos improvisados de controle. Vamos falar sobre como cada porte de empresa deve se organizar para prevenir a rescisão direta. Se você tem uma microempresa com até 9 funcionários, o seu foco deve ser na documentação básica e uma comunicação direta e transparente. Muitas vezes, o empresário de uma microempresa conhece cada funcionário pelo nome, sabe da vida pessoal de cada um, e essa proximidade pode ser uma grande vantagem se bem aproveitada. O segredo aqui é formalizar essa relação próxima. Quando você precisar chamar a atenção de um colaborador, não faça isso apenas no corredor ou na mesa de trabalho. Registre a conversa numa ata simples, com data, horário e compromisso assumido pelo funcionário. Se o problema persistir, formalize uma advertência por escrito,
sempre oferecendo a oportunidade de melhoria. Lembre-se que, na microempresa, cada funcionário representa uma parcela significativa da força de trabalho. Então, perder alguém por rescisão direta pode ser devastador para o negócio. Já nas pequenas e médias empresas, que têm entre 10 e 299 funcionários, a coisa muda de figura. Aqui você já não consegue mais ter aquela relação direta com todos os colaboradores. Então precisa de sistemas de controle e políticas estruturadas. É fundamental ter um manual do empregado bem elaborado, com regras claras sobre horários, benefícios, procedimentos disciplinares e canais de comunicação. Invista em sistemas de ponto eletrônico, tenha formulários padronizados para advertências e suspensões e crie protocolos para registros de reclamações. Uma dica valiosa é designar uma pessoa específica do RH para cuidar das questões disciplinares, garantindo que todos os procedimentos sejam documentados adequadamente. Nesse porte de empresa, você já pode investir em treinamentos regulares para gestores, ensinando como lidar com conflitos e como aplicar medidas disciplinares de forma justa e documentada. Quando falamos de grandes empresas, com 300 funcionários ou mais, aí sim a coisa fica séria em termos de compliance trabalhista. Essas organizações precisam de um compliance robusto e, idealmente, de um departamento jurídico interno que monitore continuamente as práticas trabalhistas. Numa empresa grande, o risco de passivos trabalhistas se multiplica exponencialmente, porque qualquer falha sistemática pode afetar centenas de funcionários simultaneamente. Por isso, é essencial ter políticas de integridade bem estruturadas, canais de denúncia anônima e auditorias internas regulares. O Departamento Jurídico Interno deve trabalhar em conjunto com o RH para revisar constantemente os procedimentos, antecipar mudanças na legislação e treinar continuamente os gestores. Além disso, essas empresas devem investir em tecnologias com sistemas integrados que permitam o controle rigoroso de todas as práticas trabalhistas, desde o controle de jornada até o acompanhamento de processos disciplinares. O interessante é que, independentemente do porte da empresa, existe um princípio comum que você não pode esquecer. A prevenção sempre custa menos que o problema. Uma microempresa que investe algumas horas por mês organizando sua documentação vai economizar milhares de reais em eventual processo trabalhista. Uma média empresa que gasta alguns milhares de reais em treinamento e sistemas evita passivos que podem chegar a centenas de milhares de reais. E uma grande corporação que investe em compliance robusto protege seu patrimônio de danos que podem alcançar milhões de reais. Agir com prevenção não significa agir com medo. Significa construir uma relação de confiança e respeito mútuo, fortalecendo o ambiente empresarial e valorizando os bons profissionais. Quem valoriza a prevenção, valoriza o próprio negócio. Se ficou alguma dúvida ou quer saber mais sobre gestão de risco trabalhista, deixe seu comentário e envie esse vídeo para outros empresários que precisam ter essa informação. Curta, compartilhe e, claro, se inscreva para não perder outros conteúdos que protegem o seu patrimônio. Até a próxima!